série geométrica. A série geométrica é uma série em que os seus termos são exatamente o termo anterior multiplicado por um valor R aqui, tá? Esse R aqui, ele também é a razão de dois termos consecutivos. Então, se eu dividir o termo 2 pelo termo 1, eu vou ter R. Se eu dividir o termo 3 pelo termo 2, eu vou obter R. Então, isso é chamado de razão da série geométrica e A é o termo inicial. Essa série, ela está associada a uma sequência em que os termos gerais são A vezes R elevado ao índice J menos 1. Então, o termo 1 é A, o termo 2 AR, o termo 3 AR ao quadrado, enfim. Essa série geométrica, ela é uma série importante que a gente consegue obter uma expressão para a soma parcial dos N termos, dos N primeiros termos. Então, a gente consegue obter uma expressão para soma parcial de ordem N que não envolva somatório. Então, como que a gente obtém essa expressão? Primeiro, para obter essa expressão, eu vou escrever explicitamente a expressão para soma parcial de ordem N. Então, ela começa com o termo A, que é o termo inicial, ela vai somar AR, AR ao quadrado, AR ao cubo, até que a gente vai chegar no termo A vezes R elevado a N menos 1. Então, isso daqui é a soma parcial de ordem N de uma série geométrica. Eu vou fazer um truquinho, eu vou multiplicar por R agora a equação 1. Fazendo isso, eu vou notar que os únicos termos diferentes na equação 2 e na equação 1, entre a equação 2 e a equação 1, são o primeiro da equação 1 e o último da equação 2. Eles são diferentes. Todos os outros termos, eles são comuns às duas equações, equação 1 e equação 2. Então, se eu subtrair agora a equação 1, eu subtrair da equação 1 a equação 2, eu vou obter essa expressão aqui. Eu posso colocar, então, Sn em evidência do lado esquerdo e A em evidência do lado direito e passar, então, esse termo 1 menos R de lado, que eu vou obter a soma, uma expressão para soma parcial de ordem N. Então, essa daqui dá a soma dos N primeiros termos da série geométrica. Então, esse daqui é o termo geral da sequência de somas parciais. Então, a soma da série é o limite de N tendendo a infinito de Sn. Então, para eu saber se existe a soma da série, eu vou analisar agora o comportamento dessa sequência de somas parciais. Bom, então a gente pode dizer que a somatória de J igual a 1 até um N fixo, de A vezes RJ menos 1, é essa expressão aqui, tá? Então, agora eu não preciso mais da somatória, porque eu já tenho essa expressão aqui que não depende dessa somatória. A série vai convergir se esse limite existir. Então, para isso, a gente precisa calcular o limite das somas parciais, da sequência de somas parciais. Então, vamos olhar para esse limite. Como eu calculo esse limite? Bom, eu vou multiplicar aqui A pelos dois termos, fazer a distributiva e separar essa subtração aqui.
Então, eu tenho limite de n tendendo ao infinito de a dividido por 1 menos r. Veja que esse termo não depende de n. E a gente tem um outro termo aqui que depende de r elevado a n. Então, esse termo aqui é uma constante, porque a é constante e a razão da série é constante também. O limite existir ou não vai depender do comportamento disso daqui. Olhando melhor, como a dividido, como a dividido por 1 menos r é uma constante, o limite, na verdade, depende de como se comporta r elevado a n. E a gente já viu na aula passada que r elevado a n é convergente, então a sequência r elevado a n é convergente se r tiver valor superior a menos 1 e menor ou igual a 1. E ela é divergente para todos os outros valores. Quando r está no intervalo de menos 1 a 1, não incluindo 1, esse limite aqui vai para zero. Tá? Então, se r tem módulo menor do que 1, quando n tende a infinito, r elevado a n vai para zero. A gente precisa voltar aqui nessa equação e notar que essa equação não está definida para r igual a 1. Então, essa soma parcial de séries, ela é definida para todo r, exceto r igual a 1. Por que ela não é definida para r igual a 1? Vamos voltar aqui na definição. Se r for igual a 1, isso é uma soma de termos constantes. E daí, a soma n, ela vai corresponder a n vezes o a. Tá? Então, quando r igual a 1, a soma dos n termos, a soma dos n primeiros termos, ou a soma parcial de ordem n é n vezes a. Então, vamos voltar para essa situação em que r é diferente de 1. Qualquer valor diferente de 1, ou positivo ou negativo. Bom, a gente vai ver, então, que esse limite aqui vai existir e vai ser zero se o módulo de r for menor do que 1. Então, se o módulo de r aqui for menor do que 1, esse termo vai para zero e esse termo, que é constante aqui, vai predominar. O resultado, então, é que para módulo de r menor do que 1, esse termo aqui cai para zero, sobra esse termo aqui, e daí a gente vai ter esse valor aqui de soma da série. Se o módulo de r for maior do que 1, o limite ou não existe, ou ele vai para infinito e a série diverge. Então, para módulo de r menor do que 1, a gente pode escrever que esse limite de j, da somatória de j igual a 1 até infinito, ou seja, a soma infinita, a soma dos infinitos termos dessa sequência aqui, ela vai ser a dividido por 1 menos r. Então, a soma da série é dada por essa expressão aqui, que só vai depender do a e da razão entre os termos. Então, não importa quão grande seja esse número, quando ele tende para infinito, essa somatória vai chegar nesse valor aqui, que é um valor fixo. Então, a gente tem aqui a condição de convergência da série geométrica. Então, a série geométrica que é definida dessa forma, ela é convergente se módulo de r menor que 1. Nesse caso,
a soma vai ser dada por essa expressão. Se o módulo de R for maior ou igual a 1, a série geométrica vai ser divergente, tá? E o 1 incluso aqui. Bom, toda vez que a gente tiver uma série com número elevado a um expoente, ela vai lembrar a série geométrica. Então, eu quero saber se essa série aqui converge ou diverge. Para fazer isso, eu vou tentar deixar ela com a cara da série geométrica. Então, ó, lembra que a série geométrica tem essa cara aqui. Ela é a somatória do índice 1 até infinito aqui, do A, que é uma constante, vezes um R, que é uma constante, elevado a n menos 1. Então, aqui, ó, esse termo aqui, esse índice aqui é n menos 1, tá? A potência do R é n menos 1. Então, eu vou manipular essa série que eu tenho aqui para ver se eu chego nesse formato aqui. Se eu chegar nesse formato, eu sei a expressão da soma da série, caso ela convirja. Então, o que eu fiz? Bom, vamos olhar para o termo geral. O termo geral dessa série é e elevado a menos n. O que eu vou fazer? E elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a n. Isso aqui, 1 sobre e elevado a n, também pode ser reescrito como produto de 1, né? 1 sobre e por 1 sobre e elevado a n menos 1. A gente lembra aqui que 1 sobre e é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a 1. E quando a gente tem um produto de potências, a gente soma os expoentes, né? Então, daí a gente retornaria aqui a essa expressão. Então, fazendo essa manipulação e comparando com a série geométrica, eu vejo que essa série geométrica aqui, ela é uma série de termo inicial 1 sobre e, então o A equivale a 1 sobre e, e a razão entre os termos da série é 1 sobre e também. Se eu jogo na expressão que a gente acabou de obter, essa expressão aqui, eu obtenho o valor da soma dessa série. Por que eu posso usar essa expressão? Eu posso usar essa expressão porque 1 dividido por e é menor do que 1. Então, o módulo de R é menor do que 1. Então, isso se encaixa no critério de convergência da série geométrica. E se a série converge, a gente sabe qual é o valor da soma da série. Vamos olhar para esse outro exemplo aqui, ó. Essa série aqui, ela é uma série geométrica? Ela converge? Então, vamos olhar para ela. Então, de novo, aqui a gente precisa tomar o cuidado que n, que é o índice da somatória, está começando no 0 aqui, ó. Não está começando no 1, como a gente está acostumado com a série geométrica. Então, de novo, a gente vai fazer alguma manipulação nessa série original para deixar nesse formato de série geométrica. Então, a gente tem a série geométrica, a gente sabe que a série geométrica é essa, a gente vai pegar a série original para tentar deixar no formato da série geométrica. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz da outra vez, eu tenho, então, que raiz de 2 elevado a menos n, que é o termo geral, pode ser reescrito como 1 dividido por raiz de 2 elevado a n. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma mudança de índice. Eu não quero que esse índice que está aqui seja alguma coisa menos 1. Então, eu vou mudar esse índice. Para fazer essa mudança, então eu estabeleço que n é igual a j menos 1. Eu substituo onde tem o n j menos 1. E agora vamos ver como que vai ficar os limites da somatória. Quando n é 0, j é 1. Quando tende a infinito,
j vai tender a infinito. Então, eu mudei aqui os limites da somatória, substituindo, ó, n igual a 0, j igual a 1, n igual a infinito, j vai para o infinito, tá? Então, aí eu cheguei numa série que tem a cara da série geométrica. Então, a gente vê aqui que o que está elevado a j menos 1 é a razão, e como ele não está sendo multiplicado por nenhum termo constante, a gente vai dizer que o termo inicial é 1. Então, essa é uma série geométrica de termo inicial 1 e R, razão, 1 sobre raiz de 2. Ah, se você está com dificuldade de enxergar isso, abre a série. Ou seja, calcula as somas parciais, vai colocando os valores de n, que vai variando para n igual a 1, para n igual a 2, vai calculando as somas parciais e você vai enxergando a cara da série geométrica sendo formada. Bom, 1 sobre raiz de 2 também é um número cujo módulo é menor do que 1. Então, nesse caso, essa série também converge, e aí a gente substituindo na expressão que a gente obteve para a soma da série geométrica, quando ela converge, então a gente obtém essa relação aqui, tá? Então, lembra, aqui eu estou usando essa expressão aqui, que é a expressão para a soma da série geométrica quando ela converge. Um último exemplo agora, eu tenho um produto de números elevados a um expoente aqui. Quando eu tenho um produto de números elevado a um expoente, eu também posso tentar fazer com que essa série se assemelhe a uma série geométrica. Então, vamos manipular agora de novo essa série aqui para eu tentar obter uma série com a cara da série geométrica. Vamos olhar aqui para o índice está começando em 1, que é o jeito que a gente está acostumado dela ser representada. Então, vamos olhar de novo, a série geométrica tem essa cara, vamos manipular a série original para deixar nesse formato aqui. Então, eu tenho aqui um termo que é 2 elevado a 2 vezes n, e um termo que está multiplicando aqui, um termo 3, que está elevado a 1 menos n. Vamos olhar primeiro para esse termo aqui que está elevado a 2n. Olhando para esse termo, eu posso reescrever ele como 2 ao quadrado elevado a n. Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado a n. Lembrando que é quando a gente tem uma potência aqui elevada a outra potência, a gente faz essa multiplicação aqui. Então, nesse caso aqui, eu também posso colocar, como eu quero deixar a razão nesse formato n-1, eu posso colocar o sinal de menos que está multiplicando o n em evidência, que eu vou obter aqui um n-1. Tá? Então, eu coloquei só o sinal de menos em evidência e eu tenho n-1 entre parênteses aqui, e esse resultado é o mesmo resultado que está aqui. Então, agora a gente ficou com 4 elevado a n. E aqui, ó, como ele tem esse sinal de menos, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 1/3 elevado a n menos 1, tá? Então, aqui 3 elevado a menos n menos 1 é a mesma coisa que 1/3 elevado a n menos 1. Então, eu tenho agora esse produto. Esse produto ainda não está nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Bom, para a gente fazer com que ele chegue nesse formato, eu vou de novo escrever esse termo 4 elevado a n como o produto de 4 por 4 elevado a n menos 1. Então, aqui é 4 elevado à primeira vezes 4 elevado a n menos 1. Esse produto é exatamente 4 elevado a n. Ok. Agora, eu agrupo os termos
que estão com o expoente n-1. E aí eu vou ter 4 vezes 4/3 elevado a n-1. Então, no termo geral, ela vai ficar dessa forma. Então, essa série geométrica, ela tem termo inicial a igual a 4 e razão 4/3. Como 4 dividido por 3 é maior do que 1, então o módulo de R vai ser maior do que 1. Então, essa série a gente sabe que vai divergir, porque a expressão que a gente obteve para a somatória de n, dos n termos, tá? Ela vai para infinito quando n tende a infinito, se esse R aqui for maior do que 1.